Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar a respeito de uma série que está dominando completamente o diálogo aí nas últimas semanas, que eu assisti logo no primeiro dia de lançamento, mas eu acabei não tendo tempo para trazer um vídeo para vocês, mas agora eu já assisti pela segunda vez, então eu queria falar um pouquinho a respeito de Round 6. Então, vamos lá! Então vamos lá, Round 6 é uma competição, né, vamos dizer assim, de várias brincadeirinhas infantis, de vários rounds de brincadeirinhas infantis, e esses rounds são mortais, né, vamos dizer assim. Praticamente em cada round, né, o número de participantes é bastante reduzido, até que um ganhador vença um prêmio absurdo em dinheiro. Na série eles não explicam muito bem qual seriam os valores em reais ou em dólares, mas seria o equivalente a 250 milhões de reais ou 50 milhões de dólares. Então, uma quantia realmente muito grande, e a grande sacada do jogo, vamos dizer assim, para atrair tanta gente, é que eles pegam somente pessoas endividadas, somente pessoas tão muito para baixo, né, na vida, vamos dizer assim. Então isso acaba trazendo uma dinâmica muito interessante. E a série foi criada, dirigida e roteirizada, né, pelo Hang Dong-hyuk, não sei se falei o nome corretamente, mas ele já tinha feito alguns filmes, ele já tem alguns filmes no seu currículo, e ele tentou por anos, né, aprovar essa série de alguma forma, e ele finalmente conseguiu, né, a luz verde ali para fazer a série pela Netflix. E a ideia em si da série não é tão original assim, né, como vocês vão ver no decorrer do vídeo, mas eu acho que ela consegue brilhar em alguns outros aspectos. Não necessariamente todo projeto tem que ser completamente original, mas algumas semelhanças eu já vou falar desde já. A gente vê muitas semelhanças com Jogos Vorazes, com próprios Jogos Mortais, por exemplo. A gente vê muitas semelhanças também com a série brasileira 3% da própria Netflix. Obviamente todas essas têm algumas diferenças fundamentais, então não dá pra gente falar que foi um plágio, não dá pra gente falar porque essa história dos jogos. A gente tem o filme japonês Battle Royale, né, que foi uma inspiração para Jogos Vorazes, supostamente. Então eu diria que hoje essas batalhas entre vários participantes para que sobre um só é quase que um gênero ali de Battle Royale, assim como filmes de terror de uma pessoa sozinha em casa, ou tem filmes de terror de jovens viajando, né? Não necessariamente um plagiou o outro, é praticamente um gênero que usa mais ou menos a mesma premissa. E eu já vi pessoas apontando outras semelhanças, mas para mim essas são as principais. E como eu disse, a série, na minha opinião, brilha não nessa temática, não nos jogos, mas sim nos personagens e no estilo visual. O estilo visual, obviamente, cria uma conexão muito rápida com La Casa de Papel. Eu acho que os memes sobre a série ajudaram a elevar a série a um patamar gigantesco que o mundo inteiro tá gostando muito. Eu acho que ajudou a engrenar a série aqui no Brasil. Não só isso, né? Os próprios memes envolvendo PlayStation. É uma série que gerou muitas conversas diferentes. A boneca do primeiro jogo, né? Batatinha 123, já virou um ícone instantâneo. Então acho que eles acertaram em cheio no estilo visual. E não só, né? Porque o estilo visual é bastante icônico de forma quase instantânea, como ele cria um contraste muito legal entre o estilo visual um pouquinho mais infantil, os caras com triângulo na cara, com quadrado, parecem ali Teletubbies, né? Se a gente for ver, não é um design tão ameaçador assim pros vilões, entre aspas, da série, mas o contraste entre a violência dos jogos e entre, né, o design todo colorido ali que a gente vê nesses jogos é muito legal. E eu não posso deixar de falar do protagonista. Eu sinceramente não consigo falar os nomes em coreano, então para não falar um monte de besteira, eu vou falar os números, né? A gente tem o protagonista que é o 456. O 456 é muito legal, a gente vê esse contraste no próprio personagem dele, esse contraste que eu falei. No começo da série, ele é extremamente divertido, ele chega até a ser um pouco bobão, e eu até achei que a série não seria tão boa, porque a atuação dele tava bem exagerada, né, tava bem caricata, e a gente vai vendo a cada novo episódio ele ficando cada vez mais sombrio até o final da série, né, que eu não vou falar agora pra vocês, mas a gente vê, né, a decadência dele como um personagem mais alegre no decorrer dos episódios. E ele mantém a esperança, ele mantém o bom humor, né, do começo até o fim, mas a gente vê que a atuação dele fica muito mais sólida mais pro final da temporada. E esse personagem, né, o 456, ele tem diversos problemas com jogos e ele se encontra numa enrascada tão grande, né, envolvendo pessoas que emprestaram dinheiro pra ele, que ele encontra um homem misterioso no metrô, que curiosamente é o personagem principal do Train to Busan, é um ator sensacional também, ele tem uma pontinha, né, aqui na série, e esse homem misterioso convida ele para um jogo, né, que eu nunca tinha visto esse jogo antes, é praticamente um jogo de tazo, né, vamos dizer assim, que você joga e tem que virar um negocinho, e se você não conseguir virar, ele vai te dar um tapão na cara. É uma cena bem humilhante, né, pro 456,
e ele acaba sendo convidado para participar desse jogo, através de um cartãozinho lá, com o triângulo, a bola e o quadrado. E é interessante que o jogo não é explicado em um primeiro momento, mas eu acho que uma das grandes sacadas da série é que eles tiveram a opção de sair do jogo e depois retornar. Então isso, a partir do momento que eles escolhem sair, eu pensei, bom, essa série vai tomar um rumo completamente diferente do que eu imaginei, né? Eles vão sair do jogo, talvez ele vá falar com a polícia, o que de fato ele faz, mas eles decidem retornar pro jogo e a partir daquele momento todo mundo estava disposto a morrer. Então eu achei muito interessante, talvez o primeiro jogo pudesse ser um pouquinho menos mortal, né? Porque metade das pessoas que morreram já no primeiro jogo não tiveram a opção de escolher ou eles queriam retornar ou eles não queriam. Talvez uma pessoa tivesse que morrer no primeiro jogo e aí as pessoas teriam a opção de escolher, porque ninguém sabia, no começo do jogo, ninguém sabia que eles iam morrer dentro do jogo, mas a partir do momento que metade já morreu, eu acho que muitas pessoas foram roubadas, né, dessa oportunidade de escolher, ainda mais um jogo bem aleatório, né, o jogo Batatinha 1, 2, 3, as primeiras 100 pessoas que morreram ali, né, tentando escapar, nem sabiam, né, que era um jogo mortal, eles só tomaram um baita susto, saíram correndo e acabaram morrendo por isso. E quais são os jogos apresentados? Como eu disse, são 6 jogos diferentes. O primeiro deles é Batatinha 1, 2, 3, que seria aqui no Brasil praticamente o jogo estátua, né? Que você tem que ficar parado quando a música para, né? Aqui não existe exatamente esse jogo, se eu não me engano, pelo menos na minha infância eu não joguei esse Batatinha 1, 2, 3, mas existem jogos semelhantes aqui no Brasil. Depois tem o jogo Colmeia de Açúcar, que na minha opinião foi o mais sem graça, eles tinham somente que destacar um negocinho de açúcar e depois que o 456 encontra a forma correta de tirar, parece que toda a tensão da cena desapareceu. Eu particularmente achei o jogo mais fraco de todos. E depois a gente viu Cabo de Guerra, que é um jogo muito legal, praticamente todo mundo aí ao redor do mundo conhece, e foi um jogo muito legal, a forma com que foi filmada, o design da cena ficou muito bom, principalmente com o velhinho lá, né, o 001, explicando como eles poderiam ganhar. Foi um jogo que teve muito mais estratégia do que os outros, trabalho em equipe. E aí o quarto jogo é o da Bolinha de Gude, que foi de longe o mais emocionante, né, foi um jogo de partir o coração, porque, né, a hora que eles tiveram que escolher duplas, eu já pensei, pô, não escolhe alguém que você gosta, porque claramente vocês vão ter que escolher ou um ou outro, e foi mais ou menos o que aconteceu. Na maioria dos jogos, não foi um jogo honesto, né, se você olhar todas as duplas, ou uma pessoa se sacrificou, ou uma pessoa conseguiu, de certa forma, dobrar as regras para vencer. Então foi um jogo extremamente emocionante, foi mais uma escolha, né? Qual de vocês dois vai sobreviver do que um jogo propriamente dito. E aí o jogo Ponte de Cristal, né? Foi o jogo onde aqueles americanos de máscaras estavam assistindo, que eles tinham que atravessar uma ponte. Eu achei o jogo mais apelativo, né? Vamos dizer assim, porque foi o que mais reduziu o volume de participantes em termos percentuais. A maioria dos jogos tinha reduzido pela metade, de 456 para 200 e pouco, depois para 100 e pouco, depois para 50 e pouco. O jogo da ponte reduziu literalmente de 30 praticamente para 3. E foi o jogo que os próprios criadores do Round 6 acabaram apelando um pouquinho, né, desligando a luz. Eles não queriam deixar que todo mundo sobrevivesse, então eles acabaram apagando a luz para um dos caras lá não conseguir decifrar qual era o vidro temperado, qual era o vidro normal. Então eu não gostei muito disso, porque eles falaram que o mais importante no jogo é justamente o jogo ser justo, e eles mesmos acabaram indo contra essa regra quando eles apagaram a luz. Se o cara conhecia vidros e sabia distinguir, deixa o cara saber distinguir, foi um erro de vocês ao incluir o cara lá dentro. E finalmente o jogo da Lula, que foi quase uma luta mano a mano ali, né, até a morte. As regras do jogo acabam não importando tanto assim, porque a gente vê os dois personagens se enfrentando em uma luta até a morte. Não até a morte, né, como vocês viram no final, mas é praticamente uma luta mano a mano. Então os desafios, né, como vocês viram, têm dificuldades variadas. Alguns deles são jogos mais intelectuais, que você tem que pensar um pouquinho mais para conseguir completar. Outros são jogos muito mais físicos, que você tem que, né, puxar muito mais forte do que o outro time. E outros são jogos aleatórios, como é o caso da Ponte de Vidro, que é um jogo completamente aleatório. Você pula sem saber se você vai morrer ou não. Não tem muita estratégia, a menos que você, né, faça igual aquele outro cara que se recusou a passar e foi empurrando as pessoas na frente dele. Então, até existem certas estratégias mais grosseiras assim que você pode utilizar, mas no geral é um jogo mais aleatório. E agora falando mais especificamente da direção, eu adorei a direção da série, né? É mais impressionante ainda a gente ver que foi um cara só que fez praticamente tudo. Ele criou a série, ele dirigiu, ele roteirizou, ele não teve muita ajuda. Ele já até falou que se ele for fazer uma segunda temporada, ele vai ter que ter uma equipe de roteiristas
roteiristas e diretores, porque não dá, né, pra ele fazer tudo sozinho de novo. Então a direção é sempre muito competente, a direção dos atores é sempre muito boa, é um elenco muito bom. Eu não sei nenhum personagem ali que me decepcionou bastante no decorrer da série. Tem aquela mulher que é extremamente irritante, mas mesmo assim ela faz o papel dela, né, ela consegue roubar a cena, em toda cena que ela tá, ela consegue chamar mais atenção do que todo mundo, e eu acho que esse era bem o objetivo da personagem. E no final das contas, né, a série acaba sendo uma metáfora relativamente óbvia do capitalismo. A cada pessoa que morre, cai um dinheirinho ali, a cada pessoa que morre, cai um dinheiro, a cada nova etapa, a gente vê as pessoas ficando cada vez mais truculentas, né, elas ficando cada vez mais dispostas a cometer atrocidades para conseguir aquele dinheiro. Um momento da virada na série é inclusive quando eles percebem que eles podem matar outras pessoas lá dentro sem grandes consequências. Então todo mundo pensa, pô, então vamos se matar aqui fora mesmo e a gente não precisa nem jogar os jogos. E a gente vê aquela cena lá que parece uma guerra, né, que o velhinho sobe nas camas ali e grita pra todo mundo parar. Então são cenas muito impactantes, né, são cenas muito legais. Aquela eu diria que é a cena mais forte da série, porque a gente vê que não é só dentro do jogo que aquele instinto animal vem à tona. E eu acho que isso acaba sendo uma metáfora bem forte, né, do capitalismo. E não só, tem literalmente um porquinho ali no meio da sala, né, que vai sendo enchido a cada nova morte. E um ganhador só é um milionário, vamos dizer assim, nas costas de outras 455 pessoas. Então, como metáfora, né, a série não é tão profunda assim, mas eu acho que consegue cumprir muito bem a proposta. E o volume de participantes e funcionários, né, tem muita gente trabalhando, tem muita, não só tem 456 participantes, como tem também mais de 100, facilmente, né, mais de 100 pessoas trabalhando nos bastidores. E eu já no primeiro episódio, no primeiro dia que Round 6 saiu na Netflix, comentei com a minha namorada até que eu achava que os participantes também estavam fazendo parte dos jogos. Eu acho que isso vai sendo mais explicado, né? Se tiver uma segunda temporada, eles podem elaborar um pouquinho mais, mas eu acredito que os participantes, né, que as pessoas que estão trabalhando no jogo também estão participando de um experimento social, vamos dizer assim, que envolve dinheiro, que também são outras grandes influências, né, para essa série, são os filmes de experimentos sociais. E em uma série com escopo desse tamanho, muitas questões são levantadas, como que tantas edições já aconteceram, como que a polícia ainda não sabe disso, como que tantas pessoas desaparecem sem que ninguém saiba. Tudo bem que são pessoas, né, que estão passando por dificuldade, mas mesmo assim, são muitas pessoas que desaparecem do dia pra noite sem que levante suspeitas, né? Então esses são os 5 pontos que poderiam ser abordados em uma futura temporada. E como eu disse, o elenco da série é sensacional e eu não vou tentar falar o nome de um por um, eu vou citar somente os números. A gente tem a 212, que como eu já falei, é uma mulher extremamente irritante, né? Não só pro espectador, como também para as pessoas que estão lá dentro do jogo. As pessoas dentro do jogo odeiam ela, tanto que no jogo lá da bolinha de gude, ela é a única que fica sem par. Aí tem o 101, que fez um excelente vilão dentro do jogo. Ele é aquele vilão descarado, né? Aquele vilão que todo mundo olhando pra cara dele já sabe que ele vai ser o vilão da série. Então ele é o vilão óbvio, digamos assim. Enquanto o outro personagem é o vilão mais escondido, né? Que os personagens não sabem que tá cometendo atos vilanescos nos bastidores. E depois o meu personagem favorito na série, talvez, o 199, que é o garoto paquistanês, que infelizmente, né, morre de forma extremamente trágica e extremamente safada ali, né, no jogo da bolinha de gude. Eu fiquei muito puto assistindo. E a 67, ou a batedora de carteira, né, como ela é chamada no começo da série, é uma garota que no primeiro momento eu não gostei tanto assim. Ela tava muito séria, ela não falava com ninguém, ela era aquela personagem que ficava no canto de braços cruzados, mas ela veio conquistando o espaço dela e ela acabou sendo uma das finalistas. E o 218 é um homem de negócios que acaba perdendo tudo, era o garoto prodígio que acaba fazendo negócio que não deveria ter feito, né? Principalmente envolvendo ações e etc. Então esse é um vilão que é mascarado dentro da série, né? Diferente do 101. Então eu gostei que a série tem várias camadas de vilões, né? Vamos dizer assim. A gente tem o 101, que é o vilão lá dentro. A gente tem a própria corporação, né? Que tá fazendo o jogo, Round 6, que seria o vilão mais óbvio, né? Que seria o maior vilão da série. A gente tem o 218, que é o vilão que tá infiltrado praticamente no grupo dos bonzinhos. Ele acaba até fazendo uma reviravolta ali no final da série. E a gente tem, obviamente, o vilão misterioso, né? Não só o vilão misterioso, como os dois vilões misteriosos, o cara que usa a máscara preta e quem é o chefe disso tudo, que a gente acaba descobrindo que é justamente o último personagem que eu vou citar aqui,
que é o velhinho 001. Então a revelação de que ele é de fato o grande vilão da série foi uma revelação muito impactante pra mim, né, que assisti a série antes dos memes. Algumas pessoas que eu conheço assistiram a série depois que ela já tinha virado um fenômeno e tomaram spoiler, né, que o velhinho tinha uma participação, que o velhinho era o chefe do jogo. Eu, como assisti antes da série virar esse fenômeno, acabei não tomando spoiler nenhum. E eu, inclusive, acertei, né, uma informação muito interessante, já no segundo episódio, mais ou menos, eu acertei que o cara com a máscara preta era o irmão que o investigador estava procurando. Então, foi um daqueles chutes que eu falei no segundo episódio, eu virei pra minha namorada e falei, ó, provavelmente o irmão dele é o cara que tá comandando tudo, porque vários pontos ali se encaixavam e conforme foi avançando eu fui pensando, bom, tá cada vez mais óbvio que é essa conexão entre os dois. Mas voltando a falar do velhinho, né, que seria o vilão principal ali da série, seria praticamente o mágico de Oz, né, o mágico por trás das cenas que tá puxando, né, que tá trabalhando os fantoches ali. O velhinho é o coitadinho dentro da série, ele é o cara que traz a emoção em vários episódios, ele tem conversas muito interessantes com todo mundo, né, porque ele tem uma experiência de vida muito maior, principalmente com 456, eles acabam tendo quase que um relacionamento pai e filho, e será que ele é o pai verdadeiro, né? Isso pode ficar para um vídeo de teoria aí, porque eu mesmo assistindo a série eu já pensei, pô, será que ele é pai do cara? Eu não me lembrei se no primeiro episódio falava que ele tinha pai, se ele conhecia o próprio pai, né? Ele fala que ele apanhava quando era criança, mas não fala desde quando que ele não vê o próprio pai. E a atuação dele é sensacional no decorrer da série, né? A gente descobre depois que o 456 se torna o grande campeão, né, e não gasta o dinheiro, ele sai e começa a viver quase que igual um mendigo, com 50 milhões de dólares na conta, e um ano depois de ser o campeão, ele descobre que o velhinho, né, que tá por trás de tudo isso. Mas tem sempre aquele problema, né, em filmes e séries, quando você não mostra o personagem morrendo literalmente, dá a impressão que aquele personagem não morreu. Quando o cara bota a arma na cabeça do velhinho e o 456 sai de cena, eu cutuquei minha namorada na mesma hora e falei, ó, o velhinho não morreu, porque se não mostrou ele morrendo, é uma regra quase, né, de filmes de terror, de filmes de suspense, que se não mostrou o personagem morrendo literalmente, provavelmente ele não morreu e foi o que aconteceu de fato. Eu não sabia que o velhinho teria um envolvimento, eu imaginei que o funcionário tivesse ficado com dó de matar o velhinho, mais ou menos como eles estavam fazendo coisas erradas lá, né, nos bastidores, que ele tivesse ficado com dó e não tivesse matado. E outra coisa também que é bem interessante a respeito, né, do 001, que é o velhinho, que acaba se tornando, né, o grande vilão no final da história, fica aquela dúvida, né, se ele estava realmente disposto a morrer no decorrer dos jogos ou não, porque o único jogo que eu acho que ele correu realmente risco de vida foi no jogo do Cabo de Guerra, porque em todos os outros ele poderia ter feito mais ou menos a mesma coisa que ele fez no da bolinha de gude. No primeiro jogo, bastava que os caras não atirassem nele, né, no jogo de se movimentar, né, no jogo da estátua. Bastava que os atiradores tivessem cientes que aquele cara não poderia ser morto ali, né, com tiros. Depois tem o jogo de lamber lá aquela bolachinha, também a mesma coisa, né, bastava o cara fingir que ele tinha feito corretamente. Então não sei se até aquele momento ele morreria de alguma forma, mas o do Cabo de Guerra realmente ele colocou a vida dele em risco, né? Então mostra que ele estava disposto a morrer ali dentro, ele entrou, né, com uma doença, então provavelmente ele estava disposto a jogar até o final. Só que eu acho que no jogo da bolinha de gude, se ele tivesse sido o último a ser escolhido, eu acho que ele teria sido simplesmente tirado do jogo, porque a próxima prova foi justamente a prova da ponte de vidro, que é a prova mais difícil de todas. Então ele tinha grandes chances, né, na verdade, a chance era muito maior dele morrer naquele jogo do que dele sair vivo. E aquele jogo, assim como o do Cabo de Guerra, não tinha pra onde ele fugir, né? Não tinha como ele fingir a própria morte, porque ele ia cair num precipício. Então eu acho que se ele não tivesse sido escolhido pelo 456, eles teriam simplesmente tirado ele do jogo. E pra finalizar, eu queria falar a respeito de um aspecto da série que eu não gostei tanto assim. Eu não gostei muito dos convidados VIP, né, virem assistir. Eu achei as conversas realmente monótonas, né? Eu acho que parece realmente um estrangeiro escrevendo como se fosse um americano. Eu achei as frases totalmente, sabe, quando você sente uma estranheza. É tipo quando a gente vê personagens brasileiros em filmes americanos, né, e eles falam meio que um portunhol ali. Eu achei mais ou menos isso. Parece que todas as frases são muito corretinhas, assim, são frases muito estranhas, né, no dia a dia, e eu acho que seria mais interessante se eles tivessem mostrado um pouquinho mais os bastidores, né, de quantas pessoas ao redor do mundo
estão assistindo aquele jogo do que mostrar meia dúzia lá de caras mascarados. As máscaras são muito legais, né? O ambiente ficou muito legal. Parece realmente aquele ambiente meio Jogos Vorazes, aquelas festas luxuosas. Então nesse sentido foi legal, mas eu não gostei tanto assim dos VIPs. Eu acho que eles poderiam ter tomado um rumo totalmente diferente e muito mais empolgante do que foi apresentado na série. Então só esse ponto que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás. E a história do investigador, né, que tá procurando o irmão dele que desapareceu, eu gostei, mas eu acho que ela acaba tirando o foco um pouquinho da narrativa principal. E toda aquela história da venda de órgãos eu achei legal. A gente vê que aquela corporação não funciona perfeitamente, né? Tem pessoas cometendo atos ilegais ali dentro, mas na minha opinião teria sido uma narrativa mais legal para uma possível segunda temporada, porque eu acho que eles poderiam ter focado um pouquinho mais na narrativa principal, talvez a própria história do investigador entrando, talvez tivesse sido mais interessante a gente ver os jogos acontecendo de forma natural e depois a gente vê os jogos acontecendo dessa forma, com um policial ali dentro, com essa investigação acontecendo. Eu acho que esse seria a trama perfeita para uma segunda temporada. A trama da primeira temporada poderia ter sido um pouco mais focada nos jogos e nos personagens que a gente já tinha sido apresentados. Mas eu não acho que isso seja um grande problema. Eu acho que a série é muito boa do começo ao fim. E eu acho que no decorrer dos episódios a série perdeu um pouquinho de força. O começo da temporada, né, é muito mais interessante, talvez, do que o final. O desfecho é interessante, traz algumas reviravoltas, traz essas duas grandes reviravoltas, né? Uma envolvendo o velhinho, a outra envolvendo o irmão do investigador. Mas eu acho que no geral a série perde um pouquinho de força conforme os episódios vão avançando. Eu gostei bastante do final também, mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais bem desenvolvido, principalmente essa história envolvendo a investigação e etc. Como eu disse, era uma história que não precisaria necessariamente estar numa primeira temporada. Eu sei que não existe projeto para mais nenhuma temporada, o criador já falou que se ele for fazer outras temporadas ele vai precisar de uma equipe, porque ele fez tudo basicamente sozinho, mas que ele ainda não tem uma ideia clara na cabeça dele do que ele vai fazer, então obviamente ele quis compactar tudo que ele tinha de ideias na primeira temporada. Se fosse alguma outra temporada, com certeza eles teriam espalhado, né, em várias temporadas diferentes. Mas eu achei a série sensacional, eu recomendo demais que vocês assistam e eu daria para a série Round 6 uma nota 9. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, se vocês quiserem um vídeo falando a respeito das principais teorias de Round 6, ou se vocês quiserem algum vídeo a respeito de alguma outra série, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.